João, capítulo de número 8, versículo de número 31. Meu irmão, eu ia deixar a saudação ela sair. Eita glória, eu confirmando. Eita. Nosso Deus é Deus. Aleluia. Amém? Todo mundo encontrou? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 8, versículo de número 31. Disse Jesus aos seus discípulos que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia, somente até aqui. Eu estava meditando, orando a Deus, Senhor, que palavra que eu vou levar de libertação, meu Deus. Foram tantos homens usados por Ti, Senhor, para libertar, para curar, para restaurar. E o Senhor me colocou no meu coração para falar de Jesus, o libertador de almas, o homem que veio à terra para curar e para salvar vidas, para proclamar o Evangelho e deixar pessoas também para fazer o seu ID, que é proclamar o Evangelho, aleluia, a toda a criatura. Amém? Amém. E ele vai dizer assim lá no versículo de número 31. Disse Jesus a seus discípulos que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Aí eu vou abrir lá em Salmo primeiro. Abre aí sua Bíblia em nome de Jesus. Ô igreja, eu amo pela Bíblia, viu? Perdoe em nome de Jesus. Salmo de versículo de número 1. Salmo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação e nessa lei, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que é que o Senhor está querendo dizer para nós? Ele está dizendo que nós devemos meditar na palavra dia e noite, porque é essa palavra que vai libertar eu e você. Louvor é bom? É bom ou não é? É bom. Louvor quebra a cadeia, mas o que liberta é bem aqui, ó. É a palavra. É a palavra que quando ela é lançada e você abre o seu coração, porque não adianta, o pregador ele pode ser o pregador mais do fogo, mas se ele vier aqui e você não abrir o seu coração, você não reconhecer que precisa se arrepender, que você precisa se humilhar, como o pregador já falou aqui essa noite, não vai haver transformação na sua vida, não vai haver restauração na sua casa. Mas quando você começa a abrir o seu coração e entregar por inteiro, aleluia, a sua vida verdadeiramente ao Senhor, o Senhor começa a trabalhar na minha e na tua vida, em nome de Jesus. E ele diz no versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Glória a Deus. Como é que tu tem um bispo na casa de oração, um irmão que conhece a palavra de Deus, e você muitas das vezes vai se abafar com um irmão ou uma pessoa que nem não sabe nem o Evangelho, não sabe da palavra? Você desabafa a sua vida todinha por uma pessoa, por ímpio. O que você está fazendo? O Senhor nos ensina essa noite para a gente não desabafar ali com o ímpio, mas sim com aquele que sabe a sua luta, que sabe a sua trajetória, que sabe a sua dor. Porque nós cristãos, porque eu creio que cada um que já é convertido, já conhece a palavra de Deus, então cada um de nós sabemos a luta que é servir a Cristo, a dificuldade que é para caminhar para o Senhor, a dificuldade que é para entrar numa casa de oração. Então é essas pessoas que a gente devemos desabafar, conversar, levar os nossos problemas, aleluias, e orar. Irmão, vamos orar. Irmãos, ora por mim nessa causa. Então o Senhor nos ensina essa noite a não nos direcionar os nossos problemas para o ímpio, mas sim para
aquele homem e aquela mulher de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E adiante, lá voltando para João, capítulo de número 8 em diante, eu vou lá para o versículo, glória a Deus, de 31, novamente, que ele continua: disse Jesus a seus discípulos que haviam crido: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem pode abrir lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, aleluias. Mateus de número 16, versículo de número 24, glória a Deus. A Bíblia que é gostosa. 16, 24. Ele diz assim: Jesus disse. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que Jesus estava dizendo para mim e para você? Que para a gente ser um verdadeiro discípulo de Jesus, todos os dias eu e você temos de o quê? Negar a si mesmo. A gente tem que negar o nosso eu, o nosso querer. A gente tem que negar muitas coisas para servir a Deus. Como o pecado. O pecado todo dia está na minha e na sua porta, dizendo: volta, faz aquilo que tu fazia de errado. Meu Deus! Mas vai eu e você pegar a nossa cruz e dizer: não, eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. Porque a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu disse para Cristo: Senhor, eu quero transformação. Não foi assim que você disse? Eu quero mudança na minha vida. Então, a partir daquele momento que você reconheceu que o Senhor, que Deus era o único na sua vida, suficiente, você começa a deixar o seu eu, o seu querer, e começa a fazer a vontade de quem? Do Todo-Poderoso. A vontade de Jesus. Você começa a negar a sua vontade, a vontade da carne, em nome de Jesus. E lá de novo para João 8, em nome de Jesus, ele diz no 32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Jesus. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele não veio lá do céu por acaso. Jesus veio aqui na terra por mim e por você. Como já foi falado, como já foi louvado aqui nesse lugar, que Jesus, ele morreu na cruz, aleluia, em sacrifício pelo meu e o seu pecado. Então, em nome de Jesus, a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente estiver no caminho de Jesus, é Ele que vai dar o quê? O direcionamento. A palavra do Senhor vai dizer: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, se eu estiver no caminho de Jesus, tem como eu me desviar? Tem como eu me afastar do caminho do Senhor? Não, porque eu vou estar onde? Sendo direcionada por quem? Por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E adiante ele diz: eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus estava dizendo para aquele povo, na verdade, que eles eram o quê? Escravos. E eles não acreditavam. Não, nós não podemos ser escravos. E lá no versículo de número 39, o Senhor fala: Abraão é o nosso pai. Eles falam, né? Abraão é o nosso pai. Responderam eles. E Jesus responde ele: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. O que Jesus está querendo dizer para aquele povo? Se vocês tivessem obedecido como Abraão, vocês seriam realmente filhos de Deus. Mas como vocês não obedecem, você é filho de quem? Filho do inimigo, filho do diabo. Porque a palavra do Senhor diz: se a gente não faz a vontade de Deus, a gente é o quê? Filho do inimigo, filho de Satanás. Agora, quando a gente faz a vontade do Senhor, a gente nos tornamos filhos de quem? De Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
meditando nisso, o Senhor me levou lá para Marcos, capítulo de número 5, versículo... Marcos de número 5, vamos lá. Marcos... Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Aleluia. Marcos 5. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim. Todo mundo conhece a passagem bastante conhecida. É falando de um homem, gadareno. Esse homem foi um homem que foi liberto pela palavra liberada da boca de Jesus Cristo. Lá no versículo de número 5 em diante diz assim: eles atravessavam o mar e foram para a região de quem aí? Dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, pois muitas das vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-lhe com pedras entre os sepulcros e as colinas. Se a gente olhar para a situação desse homem aqui, ele vivia uma situação de quê? De miséria, de sofrimento, porque uma pessoa que vive nessa situação aqui de cadeia, a gente pode dizer como se fosse uma cadeia, ele vivia escravizado por Satanás. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, porque Deus não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito. Aí Jesus declara a palavra na vida daquele homem: saia deste homem, espírito imundo. Naquele momento, Jesus, ele libera uma palavra de libertação sobre a vida daquele homem. E aquele homem, a partir daquele momento que Jesus liberou a palavra sobre a vida dele, vai dizer que o quê? Em diante, que esse homem rogou. Os demônios, o espírito imundo, rogaram para ser lançado aonde? Em portos que havia naquela região. E ali, aquele homem, né, que ele fala, que Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele fala: Legião. Porque não era só um demônio que tinha na vida daquele homem, era uma legião, era uma quantidade muito grande que vivia naquele homem. Aleluias. E eles imploravam que queria ir para algum lugar. Aleluia. Porque o espírito imundo, ele se aloja em corpo de humano e também em corpo de animais. Viu, igreja? Se você não sabe, ele também se aloja em corpo de animais. Então ele foi para onde? Para o corpo daqueles porcos. Tem até algumas pessoas que falam: eu não como carne de porco por causa dessa passagem. Mas ali foi só um momento um ocorrido que aconteceu naquele momento. Amém, igreja? Amém. Amém, glória a Deus. E aí ele continua. Jesus declara a palavra sobre a vida dele de libertação. Aqueles espíritos imundos são lançados naqueles porcos. Aqueles porcos caem em uma ribanceira e morrem, etc. Todo mundo, eu creio que conhece essa passagem. Mas o que eu quero falar se encontra lá no versículo 18, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, porque todo aquele que segue Jesus, que tem um encontro com Jesus, ele não quer mais o quê?
deixar Jesus. Eu falo uma coisa, que se uma pessoa, ela conhece a Jesus e ela se afasta dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, é porque realmente ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, eu nunca me afastei do Senhor. Pela graça e misericórdia dele. Mas a tentação vem, irmã Fernanda, vem para mim e para você. Mas pela graça dele, não acontece fácil, nem vai acontecer em nome de Jesus. Mas esse homem teve encontro com Jesus, aonde ele foi liberto, e quando ele é liberto, o que acontece? Ele quer ir com Jesus. Ele diz para Jesus. Continua, né? 19. Jesus não o permite, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família, e ali anuncie quando o Senhor fez por você. Então ele teve um encontro com Jesus de libertação, né? Ele teve um encontro com Jesus, Jesus libertou ele e ele queria ir com Jesus. Mas Jesus disse: não, o teu primeiro ministério é onde? Dentro da tua casa. É dentro da tua família. Vai começar por lá. É por lá que tu vai ter de pregar a palavra. É por lá que tu vai ter de dar o teu testemunho. Tem pessoas que Deus diz assim: vai, vamos dar um exemplo. Abraão disse, Deus disse para Abraão: sai do meio do teu pai, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. No caso desse homem, não. Jesus disse para ele: foi liberto, foi limpo, fica na tua casa. É na tua casa que eu quero fazer a obra. É por lá que eu quero começar a fazer o mover de Deus. Muitas vezes a gente não entende assim: mas eu queria não sei para onde, eu queria fazer a obra não sei lugar, não sei aonde. E Deus diz: não, comece dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu quero fazer primeiro na tua casa, para fazer o quê? Lá fora. Porque muitas vezes a gente fica ocupado tanto de fazer a obra lá fora, que esquece da onde? De dentro da casa, de dentro da família. Esquece da mulher, esquece dos filhos. Esquece de fazer o primeiro ministério. O seu primeiro ministério começa dentro da sua casa, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tinha até marcado aqui que lá só para ceder na palavra, lá em 1 Timóteo, versículo de número 3, versículo de número 4 e 5, vamos acompanhar em nome de Jesus. 1 Timóteo 3. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pronto, o senhor já achou aí? De 1 Timóteo, né? Glória a Deus. Vou ler aqui. 1 Timóteo 3, 4. Ele diz assim: ensinando a nós, a igreja, ele deve governar bem sua própria, o quê? Família, me diz aqui, outras traduções vão dizer casa. Tendo os filhos sujeitado a ele com toda a dignidade. Então não adianta a gente querer fazer lá fora se a casa não está organizada, se a casa não está arrumada. Então o Senhor, Ele nos ensina que o nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa. Porque nós queremos dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. E se a gente não batalhar pela nossa casa, como é que a gente pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então a gente deve orar pela nossa casa, pela nossa família, jejuar pela nossa casa. É difícil? É difícil. Porque muitas vezes são os próximos, são de dentro de casa que vem com a palavra, com a afronta. Sabe que aí esse é o inimigo querendo o quê? Paralisar a sua oração, querendo paralisar você de jejuar pela sua casa, querendo lhe enfurecer para você não fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer pela sua casa. E continuando, igreja, a gente sabe que Jesus, Ele veio para o quê? Para libertar o oprimido, para curar, para, aleluia,
tira a depressão, os vícios, o medo. E me chama a atenção, aleluias, que Jesus, quando ele chega na casa de Pedro, ele vê a sogra de Pedro com quem? Enferma. Ela estava enferma ali com febre, né? E Jesus, se aproximando daquela mulher, aleluia, ele dá uma palavra de cura para ela daquela febre, e ela imediatamente é curada. Para você ver o poder da palavra quando ela é liberada sobre a vida de quem? De uma pessoa. Aleluia. Aí vamos abrir nossa Bíblia lá no 1 Pedro 5, 7. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Talvez eu não sei como você tem chegado aqui hoje na casa do Senhor. Talvez chegou triste, talvez chegou desanimado, talvez chegou aflito, chegou com medo, chegou paralisado. Eu não sei como você chegou, mas o Senhor, Ele sabe. E quem que faz o mover na casa do Senhor? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que liberta, é Ele que transforma. Ele só quer que seja liberado a palavra sobre a minha vida e a sua vida. E como eu falei anteriormente, que o seu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer saber trazer sobre a sua vida. Então, se hoje você se encontra, aleluia, com ansiedade, em nome de Jesus, eu declaro nesse momento, em nome de Jesus, aleluia, no poder da palavra, que venha cair por terra no poder do nome de Jesus. Toda enfermidade, no poder do nome de Jesus, ela vai vir cair por terra no poder do nome de Jesus. Toda depressão venha cair por terra no nome de Jesus. Todo medo, aleluia, toda aflição, todo cansaço, ele venha cair por terra. Toda fadiga, toda opressão, ela venha cair por terra essa noite, no poder, aleluia, do nome de Jesus. Você que crê, aplaude e glorifica o nome do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu já estou finalizando, igreja. Quero deixar um versículo para nós meditarmos nele, diante da palavra, que se encontra lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao 39, somente em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao 39, amém? Todo mundo encontrou? Como foi falado? Foi falado aqui essa noite que quando conhecemos a Jesus, não queremos o quê? Voltar para trás. Não queremos largar mais Ele. Não é verdade? Quando Jesus chegar à minha vida e à sua vida, o que a gente quer fazer? A gente quer se doar, a gente quer pregar, a gente quer louvar, a gente quer fazer o ID. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer fazer tudo aquilo que o Senhor chamou eu e você para fazer. Jesus, quando, aleluia, ele fala para o discípulo: olha, eu vou para o Pai, mas que vai ficar? O Consolador, ele vai ficar para ajudar vocês nesse processo, nessa caminhada, nesse direcionamento que é o caminho até a minha volta. Porque quem crê que Jesus ele vai retornar? Porque eu creio. A gente está numa geração, estamos numa época onde não é mais pregado e nem falado mais que Jesus vai voltar. Só é falar de prosperidade, de mudança, chave de carro, mas esquece de falar que Jesus, ele vai voltar. E ele quer achar a igreja
limpa, remida. Aleluias. E diante disso, como até o bispo comentou, falando de Paulo, né? Quando ele teve um encontro com Jesus, foi pela dor. Quantos de nós aqui não teve de vir pela dor? Eu mesmo vim pela dor para Jesus. Eu não conhecia, mas eu tive de vir pela dor. Então você, aleluia, que está aí, que está aqui, aleluia, nos assistindo, você não espere ser chamado pela dor, mas sim venha pelo amor, venha pela palavra de Jesus. E para me finalizar, lendo o versículo em Romanos 8, 35 em diante, diz assim, 31 em diante, né? Quem nos separar do amor de quem? De Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, se você está com Cristo, se você aceitou a Cristo, se você caminha com Cristo, nada e nem ninguém pode fazer você se separar dele. Só tem uma pessoa que pode. Procura para mim quem é? Você mesmo. Você mesmo. Você pode fazer isso. Mas fora isso, nada. Nada e nem ninguém pode separar você do amor de Cristo. Que saiba que essa noite que você é amado, que você é escolhido. Foi o Senhor que escolheu você, aleluia, desde o ventre da sua mãe. Foi o Senhor que separou eu e você, aleluia, para proclamar o Evangelho. Às vezes você olha para dentro da sua casa, por que não foi ninguém da minha casa? Foi eu, justamente eu. Porque o Senhor, Ele confia em você. Ele sabe que talvez se fosse teu irmão, Ele sabe que talvez se fosse tua irmã, Ele sabe que talvez se fosse até tua mãe, não suportaria e não aguentaria aquilo que você está passando, ou aquilo que você já enfrentou, ou aquilo que você está passando nesse momento. Mas o Senhor, Ele escolheu eu e você porque Ele sabe e tem a confiança, aleluia, daquilo que Ele tem entregado na sua e na minha mão, no nome de Jesus. Então, glória a Deus, eu finalizo com essa palavra em nome de Jesus. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, para a gente, aleluia, adorar o Senhor, orando Ele, falando com Ele, porque eu creio que Ele está aqui nesse lugar, aleluia. E não vai ser eu, viu, igreja, que eu vou chamar, gritar por Ele. É você. É você que está aqui, no nome de Jesus, que vai chamar a atenção dEle. Aleluia, glória a Deus.